Muito bom dia, iniciando aqui mais um Pitch Invest, o podcast que fala sobre investimentos, startups, tendência para 2024. Aqui a gente vai convidar mentores de startups, o Sebrae Startups, investidores, anjos, né, também, e aí para trazer mais esse fomento para esse mercado de startups aqui na nossa região. Quero agradecer aí a Devinova Soft House, ela é uma equipe de desenvolvimento com experiência em criação de sites, sistemas, aplicativos. Fala com a Kathleen Rafaela, segue o arroba também o devinova.com.br. Pessoal aqui de Camboriú, excelente empresa para poder criar o teu sistema também. E hoje, vou trazendo aqui já de convidado o cara que é mentor em design, mentor de startups e inovação, gestor de projetos, professor, palestrante, podcaster do Coluna Cerebral, cientista de permanência, tem mais, desenvolve formações de DHO, Team Building, formação em metodologias inovadoras de educação corporativa e acadêmica, fez imersão na Finlândia, tem mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais e mais de 10 anos de ensino superior. Trago aqui o Fernando Novaes. Cara, que satisfação você aceitar o meu convite aí para primeira gravação. Eu fiquei muito feliz realmente de te convidar, né? De tu ter aceitado também. Inclusive, é o meu mentor também da minha startup, que está aqui incubado no Sebrae. Sensacional aqui essa presença tua aqui. E já inicio aqui com uma pergunta, cara, para ti. Como é que tu iniciou nessa trajetória de mentoria em startups? Como é que tu chegou, deu um insight para ti ali, tu disse, vou iniciar com startups. Como é que foi isso aí, esse processo para ti? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, cara? Nessa sua iniciativa, que eu acho fantástica. Acho que esse ecossistema de empreendedorismo, de uma forma geral, é de quem faz, de quem executa. Isso é uma coisa que eu aprendi. E como um bom professor já falo, o aprendizado e o livro, eu tenho um livro chamado Execução, do Ram Charan. Pode comprar e mergulhar nele, que ele é exatamente para isso. Para você meter as caras e colocar, fazer o famoso... tira o bumbum da cadeira e vai executar. Então quer dizer que faltou ainda colocar tu como criador desse livro aí também? Não, esse é do Ram Charan. Perdão, tá, ok. Tá. Esse entra dentro do Sou Professor. Ok. Mas, cara, a vida é fluida, né? A vida é fluida. Você tem que se adaptar a algumas coisas e escolher algumas coisas também. Eu sou filho de empregada doméstica, então minha mãe, o ensinamento é estuda, que é o único caminho. Então é por aí que eu fui. Mas eu tenho essa vivência em empresas, né? Porque eu fiquei 20 anos na General Motors, então isso também me deu muita bagagem. Traz uma bagagem boa, né? O fato de você estar numa multinacional te traz um background assim, de conhecer dentro quem aperta o parafuso, quem limpa o óleo do chão, como é que é a segurança, a famosa segurança do trabalho, quem trabalha em indústria sabe. Então hoje, quando eu falo com pessoas da indústria, eu não tenho dúvida, eu falo de igual para igual, com muita modéstia, mas eu falo de igual para igual no sentido de que eu também estudei, sou técnico mecânico, não coloquei aqui, sou técnico mecânico de precisão, mas é que a FICENA e tudo, então essa construção inicial do pequeno metalúrgico ali, dá muita bagagem pra gente, né? Eu gosto de brincar assim, eu nunca atuei como técnico mecânico, mas eu sei como tudo funciona, eu sei a máquina que faz tudo, né? Que a gente que estuda um pouquinho de mecânica de indústria e trabalhou com indústria, sabe a máquina que faz as coisas. Sim, com certeza. Se você conhece a máquina que faz o carro, você sabe a máquina também que faz as outras coisas do mundo, assim. Então, e eu sempre fui muito curioso. Mas a mentoria foi muito recente. Acho que ela acaba caindo junto com essa minha história como professor, que eu sempre tive vontade da aula, assim, a vida inteira tive vontade da aula. E as pessoas vinham para ti perguntando sobre alguma estrutura, como funcionava, ou tu realmente disse, eu realmente quero entrar nesse mercado aqui de mentoria e tudo mais, assim, foi uma iniciativa da tua parte ali? Quando eu dava aula, cara, todo mundo já me perguntava se eu era coach. Sim, porque eu gostava de ficar orientando, olha, por que você não faz isso? Eu questionava, olha, tem vários caminhos, sabe? Sempre pegava assim, quando eu
chegou um momento, né, que eu estava, né, no ecossistema da educação, né, na instituição de ensino também tem um ecossistema, né, coordenação de ensino, tem a parte de vendas, a parte de orientação de carreira. Então faço ainda muito palestra de orientação de carreira para a galera do ensino médio, do último ano, para captação. Eu faço a palestra e depois o pessoal da venda vem matriculando, eu falando dos cursos. Então, você acaba aprendendo como orientar, quais são as possibilidades. Mas eu gosto da área da saúde, eu gosto de biologia. Vai falar, da biologia, então vamos falar da saúde, eu tenho essa opção, essa. Então eu comecei a criar isso meio automático na minha cabeça. Então essa orientação, esse direcionamento já estava meio em mim. E de tanto me falarem por que você não é coach, por que você não é coach, por que você não é coach, eu fui fazer um curso de coach. Porque eu tinha essa falácia, né? Eu também achava que era besteira, até eu entender que não, fui estudar mesmo e entender que não. Infelizmente o coach, no caso, hoje ele está um pouco prostituído, né, esse termo assim para algumas pessoas, né? Mas quando a gente realmente sabe a essência do que é, começa a transmitir essa notoriedade, essa importância de ser um coach para determinada área, o pessoal começa a entender também o que é. Né? Infelizmente algumas pessoas simplesmente sou coach agora e não tem tanta bagagem assim. Totalmente diferente, até tem uma pergunta para depois, né? Como é esse momento da escolha de um mentor para uma pessoa que não, né, que está iniciando um processo, iniciando uma startup, como é que ele consegue analisar que esse mentor realmente é o ideal para ele ali? Então, analisa esse histórico da pessoa, do profissional que vai fazer essa mentoria para ele, né? Isso. O coach, digamos assim, ele é o famoso... Né, o segredo está dentro de você e você vai criar o seu futuro e tal. Ele vai tentar extrair suas potencialidades e fazer você trilhar um caminho que você mesmo vai desenhar. Entendeu? Ele vai direcionar você, mas você que vai direcionar você. Ele só vai puxar de você. Ele vai fazer muitas perguntas. Tal. O mentor já não. Eu vou trazer respostas. Eu vou trazer caminhos, baseado na minha própria experiência. Entendeu? Eu sou de mercado e eu vou falar, eu fiz assim. Faz assim que dá certo. Sim. Ou, se eu não fiz assim, mas um par meu que também trabalhava comigo fez assim, vai por aqui. Sabe, igual eu falei com você. Vai lá em São Paulo, conversa com o Gustavo Passi. Sim. O cara do Empreenda Cast. Conexão excelente ali. Exatamente. Eternamente grato pela conexão. Dono do estúdio, Voz e Conteúdo, que está trabalhando lá para o B9, que é para a Globo. Então, assim, é isso. Eu pego a minha bagagem, meus contatos, sabe, a minha experiência e transfiro para você. É quase um presente que eu tenho. Então, ter um mentor acaba sendo realmente um grande atalho. Eu tenho meu mentor. Eu tenho meu mentor que coincidentemente, também foi meu orientador do mestrado, mas ele já tinha sido meu mentor antes. E mestrado foi um dos caminhos que eu trilhei exatamente para dar esse upgrade na minha carreira também. Porque as pessoas acham que fez mestrado porque é da academia, tal, que é semestre. Eu falei assim, não, meu mestrado é profissional, é totalmente voltado para o mercado. Então, esse tipo de fala é de realmente quem não conhece. É o mesmo tipo de fala de quem acha que coach é charlatão. Exato. Não é. Eu gosto de brincar que vamos depois da página 3 ali, né? Vamos sair do raso, vamos aprofundar um pouco, que a gente para de falar besteira. Então, quando a gente começa a se interessar de verdade, genuinamente pelo que a gente está falando, a gente começa a falar com um pouco mais de propriedade. E o mentor acaba sendo isso. Ele não vai passar um negócio, faz isso, de forma rasa. Não. Ele fala, faz isso porque eu fiz e deu certo, e foi aqui, esse é o caminho. E qual é o momento ideal para alguém que está iniciando startup, está no processo ali? Qual é o momento ideal para que ele busque um mentor, esse suporte, né? O que ele tem que trazer mais de informação para ti também? Ele pode ser num processo que está iniciando ali, tá só com a ideia ainda, ou já está validando? Qual é o momento ideal para ele ali? Tá, e se tratando da startup em si, né, de montar ali um negócio, né? Tem etapas também para você fazer essa trilha da startup, essa jornada, né, do empreendedor ali. Também tem etapas. Tem por exemplo, eu gosto de brincar que eu sou realmente esse cara do início. Então, o projeto, hoje eu estou como mentor ali, coordenador do projeto Nascer, né, na região de Itajaí, Joinville e da turma virtual. Então, essa é a etapa inicial, né, nascer, né, esse nascimento da ideia, né, que eu brinco com vocês. Né? A primeira parte senta, faz o download de tudo que está na sua cabeça, vamos colocar na metodologia. Meu Deus, quando eu iniciei contigo lá a mentoria, olha, cheio de ideia na minha cabeça, vem para cá, faz aquilo, eu quero pegar todos os públicos, porque a minha plataforma é excelente. Aí o Fernando me pergunta,
Qual é a dor da pessoa? Qual é o problema que a pessoa tem? Eu falei, opa, e agora vamos pensar um pouco mais, porque eu estava com a solução. E quando o Fernando vem com essa pergunta, né, qual é o problema que as pessoas têm, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque nesse processo de ideias ainda, nossas ideias são as melhores possíveis, né? Quero fazer um carro voador. Será que as pessoas estão querendo nesse momento um carro voador? Então, assim... então, essa importância, de fato, né, de trazer essa mentoria, né, falo por experiência própria mesmo aqui, não é porque eu estou aqui na frente do Fernando que eu estou falando isso, né, mas de fato, o Fernando tem uma experiência gigante para poder realmente direcionar, para poder trazer toda essa informação e trilhar esse caminho, né, Fernando? Na TXM, tu faz lá no Projeto Nascer, né? Tem Sim. Quanto tempo que tu faz essas mentorias pela TXM, nesses projetos, né, de incubação assim? Foi muito recente. Foi muito recente a minha ligação com a TXM, né? Foi muito engraçado, inclusive, né? É que teve um durante isso, né? Tipo, até você chegar ali, né? O que acontece? Eu sempre fui esse cara das ideias também. E sempre questionei, mas por que não? Mas por que não? Mas por que não? Eu sou o cara, eu sei, existe a regra, beleza, mas por que não mudar isso aqui? Mas por que não? E todo mundo, é o famoso, porque sempre foi assim. Eu estou falando isso lá na GM, eu já era assim. Eu fui, não campeão porque não era um campeonato, mas eu fui recordista de ideias no processo de sugestão. Tinha um processo de sugestões, as melhores sugestões ganhavam um prêmio. Então eu dava muito, eu dava 60 por mês. Ou seja, 2 por dia em média, um pouco mais, porque colocar em dias administrativos dá mais. Mas o que eu quero dizer assim, eu sempre fui esse cara que procurou os canais oficiais para dar ideia, para fazer essa ideia realmente sair do papel. Eu ficava, essa ideia, isso aqui vale a pena dar um esforço. E às vezes você fala para alguém e a pessoa não liga. Eu falei, não, tá bom, onde é que eu posso falar que alguém vai me ouvir? Então, procura os canais aí para fazer a sua ideia realmente vingar. Quando eu vim para educação, o meu comportamento não foi diferente. Continuei com esse mesmo comportamento. Até que eu comecei a entender que existe um jeito de fazer isso. Quando eu tive uma imersão na Finlândia. Eu fui estudar a formação de professores do século XXI na Finlândia. E lá, toda a educação é feita por projetos, coincidentemente. Ou seja, a gente fala hoje, né, de educação empreendedora, na Finlândia sempre foi. Então, assim, quando eu voltei... está bem avançado com relação ao Brasil, né? Que a gente está engatinhando, está caminhando para esse processo, né? Mas a Finlândia já tem um histórico gigante, né, desse processo de educação. No DNA deles. Então, quando eu voltei para o Brasil e os meus líderes, né, o pessoal, como é que foi, né, para fazer aquela troca, eu falei assim, são inúmeras aprendizagens, mas eu falei, a principal é que tudo é por projeto, a gente tem que fazer projeto. E a gente começou, todos os cursos tinham que ter projeto, tal. E aí mudou uma lei na educação que tem a curricularização da extensão. Então agora os projetos têm que estar dentro do currículo. Mais um bônus para mim, né? Falei, agora, aí eu comecei a falar, então, Fernando, você vai dar aula para todo mundo. Então eu dou aula todos os cursos, todo mundo é meu aluno. Todos os alunos da faculdade têm que passar pela minha disciplina, que é a minha disciplina de projetos. E esses projetos têm uma veia de empreendedorismo social, uma veia de empreendedorismo voltado para finanças e uma veia do empreendedorismo voltado para você mesmo. Então você tem esses 3 perfis. Primeiro, você pensa, como eu faço para tirar uma ideia do papel sem cash, que vai ter um cunho social, no sentido vai ajudar alguém, mas não necessariamente vai gerar renda. Depois, como eu faço para me conhecer melhor, depois que eu me conheço melhor, eu faço a minha própria ideia. E aí, depois, como eu faço para fazer essa ideia dar dinheiro. Legal. São essas 3 fases aí desse projeto. E aí eu comecei a mentorar realmente projetos ali para fazer virar dinheiro, entendeu? E isso coincidiu com o meu interesse em inovação aberta, ir para mercado. Então eu comecei a ir nos núcleos de tecnologia da CIG, por exemplo, que é um baita lugar em Joinville. Também tem aqui em Itajaí, também tem em Balneário, enfim. Comecei a entrar nesse ecossistema de inovação mesmo, né? Mercado, mundo, empresas, como as empresas inovam, enfim, fui bem para esse lugar, saída da inovação meramente acadêmica ali, de deixar uma aula mais interessante. Não. Realmente, como é que as empresas fazem isso? Meio que eu já fazia isso nas empresas, depois quando eu vim para a educação, tentei fazer isso dentro da sala de aula, e depois agora voltei para a indústria. Quando eu voltei para a indústria, eu tive essa oportunidade, porque o design que eu estava estudando também no mestrado traz isso, esse viés de um consultor com método.
né? E aí o método do design. Sim. E aí que é essa prototipação, é essa validação, é essa perguntar para o cliente, ver com o cliente o que ele quer, e não colocar a sua ideia linda na cabeça dele, entendeu? É ver se ele quer a sua ideia. E esse ver se ele quer a sua ideia, cara, é o que explodiu a minha mente. Eu falei, hoje eu não dou um passo se eu não validar antes. Não adianta eu ser apaixonado pela minha ideia incrível se eu nem testei, se eu nem perguntei. E eu tinha, assim como todo mundo que deve estar ouvindo, assistindo aqui agora, eu tinha isso também de pensar assim, poxa, mas você realmente, sua ideia é realmente incrível, com quantas pessoas você falou? E aí eu tinha esse mesmo bug que você falou, pô, calma aí, mas que problema que ela resolve? E eu... tipo, não pensei isso, eu só pensei que a ideia é incrível, mas não pensei que problema que ela resolve, de quem que é esse problema que ela resolve, sabe? E eu falava, não, mas todo mundo precisa disso. Todo mundo quem? Todo mundo é ninguém. Todo mundo é ninguém, não tem todo mundo. Todo mundo quem? E nesse processo de validação, né, Fernando, a gente consegue descobrir aonde é que está o público também. Porque às vezes a ideia ela é muito boa, mas não para aquele público. Então, quando começa a fazer esse processo de validação, a gente vai entendendo que aquele público inicial, muitas vezes não era aquele que a gente estava buscando, né? Vou entregar isso para eles. E aí o pessoal, não quero tal. Então, a gente ainda com aquela vontade de colocar aquilo em prática, aquele projeto, aquele processo, vai fazendo mais validações, mais pesquisas, tudo mais, e identifica que o público é outro também. Muitas vezes precisa pivotar o projeto ou pivotar o público também. Então, nesse processo de validação, ele é extremamente importante, realmente. Sim. Mudei muitas coisas já no meu processo, lá na minha startup, lá, com as orientações aqui do Fernando. E Fernando, tem alguma história de alguma empresa grande que tu saibas ali, tipo, por exemplo, a Uber, o iFood, que teve essa dificuldade também de validações, como, por exemplo, a gente chegou no Brasil, vou fazer dessa forma, só que daqui a pouco foi de outra, ou outra empresa, né? Para que traga essa visão também para as pessoas que estão iniciando, para dizer, olha, não é um erro só meu também. Esse processo de startups é a todo momento a gente vendo se o negócio está ok, se está certo, como é que a gente consegue os patrocínios, como é que a gente consegue levar essa imagem para as pessoas, né? Então, assim, tu sabe alguma história de alguma empresa que, de fato, realmente passou por esse processo e depois ela conseguiu realmente caminhar, fazer algo que realmente fosse notório para o desenvolvimento da empresa ali? Eu vou falar de uma empresa que vocês já tiveram contato, você também. Só que, pô, em uma hora só, talvez ele não tenha falado tudo, mas eu com o Guilherme da Organa Biotech. Organa é uma startup que também surgiu da SW, né, de um SW, para quem não sabe, é Startup Weekend. É um final de semana em que você tira a ideia do papel, valida e tal. É bem corrido ali, porque é um hackathon, né, um final de semana, mas você aprende muito. É uma imersão gigante. Quem tiver a oportunidade, você quer aprender como tirar uma ideia do papel, participa de um Startup Weekend. Ou de um projeto Jedi, como tem aqui em Joinville. Que é a Jornada de Empreendedorismo, Desenvolvimento e Inovação. Tenho certeza absoluta que a sua cabeça vai mudar absurdamente. Você vai dar um pulo gigantesco do que você acha que é e o que realmente é. Isso, você é doutor, você é mestre, não importa, vai lá. Vai num SW ou numa jornada de empreendedorismo que você vai ver que vai explodir sua cabeça. Essa é a primeira dica, digamos assim. E uma dica minha também, quando você for participar, não vai com a tua ideia que queira colocar aquela ideia em prática. Eu fui assim, tá? Eu fui com a minha ideia da Pitch Invest, né? A plataforma Pitch Invest, eu quero fazer todo o processo dela, tudo mais. Descobri que não, lá é desconstruído a pessoa. Olha, sim, vamos criar uma nova ideia aqui. Foram dadas sugestões, por exemplo, a que eu participei foi aqui de BC, a Turistec, né? Voltada para turismo e tudo mais. Eu não tinha nada na minha cabeça sobre turismo. Então, assim, isso realmente impulsionou, fez com que eu criasse uma ideia naquele momento ali, vamos criar, vamos validar. Então, assim, o SW, ele te ensina a fazer os processos, não colocar exatamente a tua ideia já que está ali guardada na cabeça há algum tempo, há uns 5 anos, talvez ali, agora é a vez de colocar em prática. Não, vai ali para aprender metodologias, né? Sim, você aprende como funciona por dentro. Por que novamente eu estou falando da Organa Biotech? A pergunta foi, você vê alguma que mudou, que você viu que vale... A Organa, ela foi uma ideia, resumindo, eu gosto de dizer que ele apresenta de um jeito muito mais bonito, o Guilherme, né, o dono, o CEO, né, que teve a ideia e tal. É um acadêmico, um cara que formou em administração de empresas, foi lá e meteu as caras, sempre gostou de mexer com compostagem e falou, cara, vou ensinar isso. Essa era a ideia dele.
Eu gosto de resumir em ele transforma lixo em dinheiro. Só que, qual que foi a chavinha na validação que ele aprendeu? Prestem atenção. A ideia dele era total para o quê? Para o que ele sabia fazer. O que ele sabia fazer? Compostagem na casa dele. Então a ideia dele era ensinar você, ensinar eu. E aí ele ia cobrar tal, um X por isso. Essa era a ideia. Quase um curso ou uma imersão, etc. Só que isso B2C, que é business to customer, que é, né, negócio para o cliente final, direto, ia ser muito barato. Então, para gerar algum retorno, demora muito, é difícil. E a prospecção ali de um cliente só no B2C realmente é bem cansativo, né? Imagina, é uma faculdade de lixo. Então, dá certo. Pode dar, viu? A ideia tá ali, fica aí. Quem quiser executar. Mas lá na startup, o que o mentor falou para ele? Falei assim, Guilherme, B2B, meu amigo. Ele falou, mas eu só sei fazer lá na minha casa. Como é que eu vou fazer isso B2B, cara? Ele falou assim, cara, se vira, B2B. O dinheiro está na indústria. O impacto ambiental que você vai gerar na casa do Fernando é 0,0001. Numa indústria, vê a quantidade de lixo que uma empresa gera, cara. Ali que está o ouro. Ali que está o dinheiro. É lógico que você não pode pensar só no dinheiro. Você não pode pensar só no dinheiro. Você tem que pensar que solução você está levando para o mundo. Que dor você cura do mundo. E qual que é a dor? As empresas fazem muito lixo. Isso é eterno. Porque o ser humano faz lixo. Então você calcula até por quantidade de pessoas que estão ali. Além do lixo que é próprio, o resíduo que é próprio scrap, né, que a própria empresa gera, o lixo do processo produtivo, isso é uma coisa. Eu estou falando o lixo das pessoas que estão ali. Porque as pessoas se alimentam, as pessoas comem, as pessoas usam banheiro. Olha quanto lixo. É gerando lixo o dia inteiro. É o que a gente faz. Sim. E só que o ruim, que é lixo, né, ele até briga comigo, que não é lixo. São resíduos. Uhum. Você tem uma ideia hoje lá no Agrotech Park, que é o parque de inovação em Joinville, não sai um saco de lixo de lá de dentro. Ele recicla tudo. O que não vira adubo, ele faz retornar. O que ele não faz retornar, ele processa. E disso tudo ainda sai um extrato que ele está criando, que é mais um produto, que é um extrato, que é um líquido que sai. E não é o chorume lá, é um líquido já transformado, que ele tem um segredinho químico lá, né? Que ele coloca para acelerar o processo. E isso gera um processo, que é um insumo lá, que ele consegue, isso aí virou mais um terceiro produto da cadeia dele lá de produtos. Então, assim, é muita coisa. E o insight, novamente, que ele aprendeu na validação foi, não é B2B, é B2C. Aliás, não é B2C, é B2B. É para empresas. Por quê? Porque o lixo, em quantidade, que vai gerar impacto no mundo, no ambiental, real, é na empresa. E é ali que também está o dinheiro. Porque a empresa tem um cash para pagar. Sim. Agora você não, você coloca lá um espacinho na sua casa e você mesmo faz sua reciclagem. Isso aí você pega no YouTube e você vai. Agora, como que a empresa vai fazer? Por quê? Porque qual que é o core business, né? O negócio principal da empresa? É produzir lá o produto que ela faz, ou desenvolver o serviço que ela executa. Mas e o lixo? Ninguém tá olhando pro lixo. O lixo você joga fora. Você paga lá a Recicle e a Recicle leva embora. Mas não é esse o processo. Você está jogando lixo, você está jogando dinheiro no lixo. Entendeu? Se você souber trabalhar esse dinheiro, esse lixo, com a Organa, por exemplo, você consegue fazer esse dinheiro retornar. E aí vira crédito carbono, entra nas métricas de ESG, que agora o mundo não gira sem isso. Você consegue contemplar vários objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Ou seja, você cumpre lá a sua agenda 2030 interna da sua empresa, você educa os seus funcionários, você faz sua empresa virar verde, aumenta o valor percebido pelo cliente, colocando a empresa como empresa verde, e faz o lixo virar dinheiro. Então, assim, o Guilherme teve essa sacada, tanto que hoje ele está voando. Então, você perguntou de uma empresa, não é a Uber ainda, não é mas é uma empresa que está na nossa mão, cara é incrível, um cara que eu até falo para você, recomendo, traga ele aqui, que ele vai contar a história, é fantástico, ele já contou pra gente lá do Benchmark, deu uma aula para nós. E eu falo dele com muito carinho, porque eu sei os perrengues que ele passou, entendeu? Ele passou por todo esse processo igual vocês. Sim. Sabe, vocês... Eu falo vocês, no caso, porque eu sou o coordenador do Projeto Nascer e tenho aí 75 projetos aí tentando tirar a ideia do papel e tal. E ele participou de um SW, do SW ele foi incubou, e na Softville, da Softville ele foi realmente
encontrou mentores que ajudaram ele a fazer esse direcionamento e começar a entrar nas empresas, entender até as empresas que ele não consegue entrar, porque tem empresa que realmente na íntegra não tem nomes para citar, mas sabem que estão poluindo, mas não querem deixar de poluir, no sentido de que não é negócio para elas, entendeu? E tem os momentos também, né, Fernando? Por exemplo, hoje a gente está vivendo esse momento ambiental, né, mais cuidado com o meio ambiente e tudo mais. Então, assim, se tem uma startup, uma ideia que realmente vai melhorar as questões ambientais, né, a questão social também, acredito que esse seja o momento também para poder fazer essas validações, investir de fato, né, na criação. Como você mencionou ali, né? Essa questão do pivotar no processo de validação. Ele pivotou ali no B2C para o B2B. Da mesma forma, eu aqui com o Pitch Invest, né? Que a ideia do Pitch Invest é minha. Eu sou consultor de negócio, analista de negócios. Quando eu estou conversando com alguém sempre tem alguma ideia de fazer alguma coisa. Por que não existe um tablet diferenciado que tem um holograma e tudo mais? Mas às vezes aquela ideia morre na pessoa ali porque ela não sabe para onde ir, qual o caminho. Será que as pessoas estão precisando nesse momento de um tablet convencional ou um tablet com holograma? Então, assim, e essa foi a minha ideia com a Pitch Invest. Trazer pessoas que, de fato, estão num processo de ideias de negócio, que consiga ali parceiros, que consiga investidores e tudo mais, trazer esse fomento para o negócio. E aí, nessa pivotada, nós chegamos aqui à questão do podcast. Porque aí eu consigo, de fato, trazer esse público que realmente tem a acrescentar nesse mercado, pessoas que estão com ideias, pessoas que querem investir nessas ideias, né? Inclusive, no final, tem um momento ali do pitch final para a pessoa fazer Peguei algumas ideias ali também da TXM, né? Que temos lá o pitch final, né? TXM, logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre isso, como participar também. Que tem ali todo o processo, né? Que faz a startup e no final a gente faz, de fato, o pitch final para apresentar essa ideia. Bacana esse projeto dele, né? Realmente nessa preocupação social, né? De ver uma oportunidade nas coisas que estão simplesmente sendo descartadas ali, né? Nessa questão, Fernando, na validação, como é que a pessoa faz? O que ela precisa fazer? Eu tenho minha ideia, já estou seguindo algumas metodologias. Vou para o campo agora fazer as validações. Como é que eu chego? Qual é o público? Como é que eu seleciono esse público? Vou lá, tem alguém que está criando uma startup agora de um software, por exemplo. Como é que eu vou nesse público? O que eu pergunto para ele? Me explica para o pessoal também como é que seriam essas validações ali. Vamos lá, né? Primeiro, né, quando a gente conversou até... Vou pegar aqui a Pitch Invest. Né? Você estava ali com um site com várias soluções, né? A primeira coisa que várias soluções, nenhuma solução. Infelizmente é verdade. Toda caminhada é o primeiro passo. Sim, você tem que ter certeza. uma primeiro, depois a outra, depois a outra, depois a outra, né? É o famoso Ford, né? Uhum. Que o Ford foi lá, fez o carro e só era aquele modelo. Sim. Se vocês... É que ninguém fica fazendo essas contas, mas se você pegar hoje o mundo tá, nossa, tudo automatizado, produz a mesma quantidade de carro. Só que hoje não tem só a Ford, né? Mas é a mesma quantidade de carro. Por hora, não sei o que, é a mesma quantidade. A diferença é que são vários. Então, mas é a mesma quantidade. Então a gente fala, nossa, mas o mundo, tantos anos produzindo carro. Pois é, mas é a mesma quantidade. A diferença é que realmente são vários. Que aí, pegando Ford e GM, a Ford veio lá, só produzia um preto e o mesmo. A GM veio e falou... Até hoje é assim. Ela vai e produziu 4 diferentes. Né? E mantém esse padrão deles lá, mantém esse padrão. Ele sempre quer trazer várias opções para o cliente. E tá tudo bem você trazer várias opções da mesma solução. Entendeu? A solução é a mesma, a mobilidade urbana, certo? Do carro. Então, é uma solução, 3 opções. Tá tudo bem. Mas, entendeu? Você não pode abrir muito esse leque. Senão você perde a referência. Então, como é que eu valido? Como que eu valido? Eu gosto de brincar com meus alunos que é bolo de pote. Bolo de pote. Eu tenho um bolo de pote feito de Nutella, maravilhoso, de chocolate, né? Que chocolate é matador, sim, né? Todo mundo certeza. gosta, a grande maioria gosta. Então, o Nutella, já falo outro nome ali que também já ajuda. E aí, o que eu falo? Só que o meu bolo de pote aqui de 500 gramas é meio quilo de bolo de pote, R$300. Aí você vai falar, aí calma aí, né, Fernando? Pô, R$300 você tá de sacanagem comigo, é muito caro. Isso é validar. Eu pergunto pro cliente para entender qual que é a sensação dele. Porque, cara, se ele pagar
Não tem como a gente subestimar o cliente, né? Por exemplo, pode ser que nesse momento, eu vou trabalhar valores aqui. Vou cobrar ali meio quilo, R$50 para ver se a pessoa paga. Isso não seria validar, seria colocar a ideia da pessoa, isso? Não, seria validar também. Seria validar também. É que aqui eu direcionei, né? Eu já coloquei todas as informações. Na validação, o processo é um pouco mais diferente. Eu fui mais... talvez até não foi o jeito certo de fazer. Eu só estou mostrando para vocês que validar é perguntar para o cliente. Isso é validar. É perguntar para o cliente se ele quer o seu produto. Mas o Steve Jobs dizia que o cliente não sabe o que quer, porque se ele fosse o Ford, se fosse pedir, ele ia pedir uma carroça com vários cavalos, aí eu inventei o carro. Tá, tudo bem, mas a gente sabe sim o que a gente quer. É que existem esses casos, mas a gente sabe o que a gente quer. Pergunta para o cliente, pergunta para a pessoa que vai consumir. Então, primeira coisa, você desenha a sua solução, você tem que saber para quem. Mas eu não sei direito para quem. Mas você sabe mais ou menos. Então, coloca no papel esse mais ou menos e pergunta para essas 3 pessoas. Que pessoas? São os clientes. Que cliente? É quem usa, quem paga, quem compra. Todos esses são clientes. Pensa num produto para criança. Quem que é o cliente? A criança, o brinquedo. Mas quem que paga? A mãe. Então, você tem que encantar os pais, além da criança. Então, identifica quem é o teu público ali e vai trabalhando todos eles ali nessas validações. Para quem que é essa solução? Outra coisa, que dor que ela resolve? Você tem que saber para quem que é e que dor que ela resolve. Que dor que ela resolve? Que problema que ela resolve? Entretenimento. Entretenimento, alegria, festa. Tá, tudo bem, mas se você tiver uma dor muito clara, muito específica, fica mais... o seu processo de qualificação desse cliente fica mais eficiente, digamos assim. Você sabe que são para executivos consultores, são para pessoas que querem tirar a ideia do papel. A Pitch Invest, pessoas que querem tirar a ideia do papel ou já tem algo mais ou menos desenhado e querem saber como distribuir, como apresentar. Vem aqui no podcast, mostra e apresenta e diz e explica que solução, que dor, isso aqui é quase... O Pitch Invest é praticamente um pitch ao vivo, ou no caso gravado, da sua ideia, mas isso aqui é uma bazuca, é a nova bazuca. Um dia a TV foi bazuca, agora a bazuca é o podcast. Né? Hoje, se você é um profissional que não tem nada a ver com mídia, com startup, nada, você vende água. Mas se você vai no podcast, meu amigo, você falou para muita gente. Muita gente. Você gera muita autoridade. Você ter o seu podcast, você gera autoridade. E você ir no podcast, você também gera autoridade. As duas coisas. E gerar autoridade, eu sou o Fernando, vendedor de água. Agora eu sei o nome do vendedor de água. Porque, vamos lá, quantos vendedores de água você sabe o nome? Não tem. Agora vocês sabem, é o Fernando que vende água. Por quê? Porque eu vi ele no podcast tal. Ou ele tem um podcast e no podcast tal, ele chama um monte de gente tal, é o Fernando do podcast, é o cara que vende água. Então, você vai fazendo a sua marca. É um jeito de você fazer a sua marca. Produzir conteúdo é o jeito de fazer a sua marca, é o jeito de ser ouvido, ser marcado. E é lógico, existem todas as redes sociais, ok? Mas o podcast é uma ferramenta para qualquer profissional. Você não precisa necessariamente ser o podcast enquanto negócio. A gente estava falando sobre isso agora, né, no bastidor. Sim. Você não precisa ter o estúdio e tal. Que isso é o famoso nichar, que é segmentar, é pegar... O que é o seu core business? O dele é apresentar. O produto dele é a Pitch Invest. E esse aqui é um subproduto, que é o podcast, que é uma forma que ele está usando como ferramenta, tá? Para gerar valor para o próprio Pitch Invest e gerar valor para quem é o convidado. Então, aqui ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Agora, se você é um vendedor de água e quer gerar valor, o podcast é mais uma forma, além de todas as outras formas que você usa para divulgar o seu produto, seu serviço e você. Que é outra coisa, que é mais outra situação, que os investidores, o Pitch Invest, ele compra a sua solução, a sua ideia, mas em todos os pitches que eu ouço do investidor, quando ele explica que os motivos pelos quais ele investe, ele fala muito do brilho no olho do empreendedor.
O brilho no olho de quem está com a ideia. Sim. Quem está com a ideia está ali. Ah, tô querendo aqui vender água, tô tentando aqui, né? Ou é aquele cara, não, meu amigo. Depois da Coca-Cola sou eu. A pessoa não estava nem querendo aquela água naquele momento, mas sentir a energia da pessoa, de fato, causa esse desejo, né, por aquele produto ali que realmente está. Isso, é o cara que já traz os dados. O cara fala, o quê? O corpo humano, 70% é feito de água. Água, eu vou pegar essa água aqui. Cara, você não está entendendo. A gente não fica sem água. Essa aqui, a água pode ser esse momento aqui de primeiro contato. A água é um cartão de visita. Eu entrei aqui, eu bebi água, eu entrei aqui, eu recebi uma água. Então a água é uma moeda de troca. Nossa, dá para trazer uma série de argumentos aqui em volta de uma água. E eu vi um muito bom, Fernando, no Instagram. Rim, 20 mil reais, água, R$2. Então isso assim, já gera esse desejo, realmente, opa, tá mais barato aqui a água, vou comprar essa água aqui, né? E de fato, como você falou ali, né, a Pitch Invest é isso, né? É um pitch, que normalmente seria de 3 minutos, mas é 1 hora falando aqui sobre projetos, falando sobre o negócio, assim, vou fazendo perguntas no sentido, qual é a dor do teu negócio? O que pode realmente solucionar para as pessoas? Então, assim, é um pitch, realmente de 1 hora, não existe isso, né Fernando, na história de startups, não existe. Então, assim, de fato, a ideia Pitch Invest é justamente para isso, um pitch de vendas e apresentação do teu negócio e investimentos também, seja ele de capital humano, seja ele de capital financeiro, né? O que vai, de fato, gerando esse network com as pessoas ali. E realmente, eu consegui chegar a esse projeto hoje pela tua mentoria no sentido de validações. Porque a ideia inicial era fazer um evento, no caso, de pessoas apresentando suas ideias, suas startups, e ali ter aquele público também para poder ver, assistir a apresentação e tudo mais, e trazer para a plataforma, que é o que está incubado lá, né? Mas aí vem os problemas que vai tendo no meio do caminho. Tá? Como é que funciona essa questão do jurídico, questão das imagens, questão dos financeiros, para onde é que vai o dinheiro e tal. E é você sozinho, realmente, é muita coisa para resolver, né, Fernando? E quando você para pensar, né, essa ideia não é ruim. Né? A ideia não é ruim. Não entende. A ideia ruim é a ideia que está na cabeça. A hora que você para pensar é quando você começa a colocar no papel e entender ela. E aí você vê que não é uma ideia com 500 soluções dentro, entendeu? Quando você fala de evento, é muita coisa. Sim. Evento é muita coisa. Ah, mas o meu negócio é eventos. Então, calma aí. Então, talvez se o seu negócio é evento, o evento não é o seu evento, entendeu? Você vai fazer evento para outras coisas. Então, o seu negócio é evento, no caso dele, que ele queria várias coisas nesse evento. E que cada coisa que ele queria no evento era uma solução diferente. Sim. Quando eu falo que o Fernando me ajudou, eu só falei para ele, vamos fazer uma coisa primeiro. E por que eu fico sempre trazendo esse para uma coisa primeiro? Eu gosto de uma analogia que eu aprendi com um mentor lá no Jedi, que ele fala do avião. Fala, quem que paga o voo? Essa analogia para mim que me explodiu a cabeça. E ele não estava falando para mim, ele estava mentorando um outro, eu estava do lado, e eu falei, caraca, que explicação. Quem que paga o voo? Vamos lá, para quem não andou de avião, o que é o avião? É um ônibus que voa, tá? Gigante, com um monte de gente. E aí, na parte da frente, ali tem, além do piloto e tal, tem mais os milionários ali que compram, eu quero ir deitadinho, não sei o quê, tem uns lugarzinhos para esses ricos, que são ali muito rico, que paga ali um pouquinho a mais. Só que quem que paga o avião, amigo, são os 250 que vão ali atrás, no corpo do avião. Tá? Que paga lá 500 reais. Essa é a galera que faz o avião ser pago. Que paga o salário de todo mundo, que faz o combustível, que faz o avião voar. Essa é a galera. Então tem que lotar o avião. Quem que lota o avião? Esse é seu cliente. E esse cara quer voar. Então, assim, é mais ou menos isso. Ele tá com uma dor, o avião é a solução, e ele vai pagar X por isso. Ou até X por isso. E aí, infelizmente, porque faz tempo que eu não vou, porque está muito caro agora, já foi mais barato, tá um absurdo. Mas o avião, a viagem ainda tem, por conta da flexibilidade do combustível e por várias outras variáveis, tem essa oscilação de preço horrível para a gente enquanto cliente, né? Mas a gente se submete a isso. Mas tirando o avião, a maioria das outras coisas não é bem assim. Normalmente tem um preço médio que eu me submeto a pagar para ter aquela solução. E isso, que fala, mas esse é o famoso preço de mercado. Cara, quem que é o mercado? O mercado sou eu, sou você, é você quem compra. Mas vamos juntar todo mundo e vamos parar de comprar? Não, isso não vai acontecer. Porque você não é todo mundo. Eu e ele não somos todo mundo. Todo mundo é muita gente. Então,
não tem como a gente fazer esse controle do preço. O preço é o valor, vai acontecer o valor percebido na solução. Então, trouxe a solução, essa água aqui, dependendo do lugar, ela pode custar R$100 e dependendo do lugar vai ser 5 pila. Né? Pila é a linguagem do sul, dinheiro aqui, tá, gente? Então, assim, o que acontece? Você tem que entender onde é que você vai vender, como que você vai vender, para quem quer essa solução, qual lugar que você vai oferecer. Porque se você for oferecer só lá no deserto, realmente vai ser 100 pila. Mas se você for oferecer aqui na BR quando para, igual São Paulo, né? São Paulo, quando para a BR lá, a Dutra lá, já tem a galera vendendo água ali. Entendeu? Brota de algum lugar ali, né? Eles brotam, realmente. Se estiver chovendo é capa de chuva, e se tiver sol é água. Então, assim, a galera tá ali com a solução na mão, por quê? Porque sabe que para. Vai parar o trecho tal, a galera tá ali. Então eles já sabem a demanda, já sabem o que vai acontecer e já tá ali pronto com a solução. Quem está disposto a pagar, paga. Então, assim, essa oferta-demanda é entendimento de mercado, beleza. Mas qual que é o entendimento aqui? Voltando lá para o ecossistema de startup. Que solução eu tenho e quem quer minha solução. Por isso que solução eu tenho? Pega uma, tá? E quem quer minha solução? Pega o nicho. O nicho, eles vão lá, voltando para a BR lá em São Paulo. O nicho, quem que é o nicho? É o motorista que está aqui. O que ele consegue fazer agora? Você não dá para ser algo que é complexo de apresentar. Tem que ser algo que o cara vai ver a água. Tô aqui, sede, então toma. É isso, entendeu? Tem que ser rápido. Tem que ser... E despertar o desejo, né? Por exemplo, essa questão da água, como você falou. Tá ali no trânsito, tá aquele baita calor ali, né? Coloca aquela água bem gelada ali, apresentando para a pessoa, para que realmente a pessoa já está com sede, né? Tá preso no trânsito e ainda realmente tem essa imagem da água ali que realmente vai matar a sede da pessoa ali, né? E como tu falou ali, né? Com relação ali a esses processos, com relação eu estou aqui no papel de apresentador, de trazer realmente esse fomento para esse mercado, para trazer convidados para a gente poder falar sobre isso. Eu não sou do ramo aqui de criação de estúdios. Para criar o estúdio, você fala ali com a TVBC, ali, com o Sandro, e já consegue aqui também, faz um pacote ali de serviços com eles. Porque ele é o especialista de fazer toda essa produção, fazer todas as edições, a gravação e tudo mais. Então a gente vai para onde a gente consegue realmente trabalhar, né? E quando a gente está nesse processo de criar as ideias e tudo mais, né? Voltando ali à questão do evento, como tu mencionou inicialmente ali, criar os eventos e tudo mais... Vai tanta coisa, esse leque vai abrindo tanto. Cara, onde é que vai parar esse leque? Né? Sim, aí você traz essa questão do, bora fechar um pouquinho? Isso. Só mais um pouquinho. Mas isso é natural, gente, da metodologia do design. Todo mundo fala, o design. Não, o design, o que ele é? Ele abre, né, para gerar discussão, gerar muita ideia, e depois ele fecha. Tá? Se você colocar, tanto que faz um formato de 2 diamantes. Um que abre e fecha, depois abre e fecha. Que é a metodologia duplo diamante. Coloca aí no Google aí, duplo diamante, você vai já entender o que eu estou dizendo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é natural da metodologia. Isso ainda fazer essa abertura e fechamento com Human-Centered Design. Design centrado no humano. O que é design centrado no humano? Quem que é o humano, gente? É o cliente. Quem é design centrado no cliente. Então, você ouve muito falar disso e acha que alguém... Não, ninguém inventou. Não surgiu do nada. Um dia, alguém foi lá e perguntou para o cliente. E começou a entender que esse é o caminho. Porque antigamente não tinha tanta opção. E agora tem... Tudo que tinha que ser inventado já foi inventado. Já não sei quem disse isso, mas li de novo recentemente em algum livro. Tudo que tinha que ser inventado já foi inventado. Tá? No livro A Vaca Roxa. Eu não conheço esse. Vocês colocaram no grupo lá em inglês. Alguém baixou em inglês e aí eu fui lá e comprei na Amazon. Legal. É um livro de 20 anos atrás. Só que ele traz essa questão de que nada é como antes. Então você tem que perguntar para o cliente o que ele quer. O que ele realmente quer. Porque às vezes é água, mas eu quero água quente, água gelada, água com gás, água sem água. Tem tanta opção. Antigamente água é isso aí. Agora não, agora eu consigo personalizar. Cada vez que eu personalizo, eu faço o quê? Trago valor. O que é o valor? Valor percebido. O valor é aquele, eu pagaria um pouco mais para ter do jeito que eu quero. Esse é o valor. Então, é o principal benefício. Então, eu pagaria um pouco mais para ter um momento do meu pitch, colocar o meu pitch num podcast. Eu pagaria um pouco mais para ter acesso a um cara que
conhece o ecossistema de startup. Eu pagaria um pouco mais para ter acesso a um cara que vai me indicar alguém para eu fazer o meu próprio podcast, que ele acabou de falar aqui do Sandro. Eu pagaria um pouco mais para... Então, esse eu pagaria um pouco mais para estar aqui, para poder ter acesso às pessoas, poder ter acesso a um mentor. Isso é gerar valor. É o que você está fazendo. Você está gerando valor. O que você está fazendo com a sua solução aqui, o Pitch Invest, é gerar valor para quem vem aqui. Eu estou aqui, eu estou gerando valor enorme, não só para ele. Eu estou gerando valor enorme para a minha própria audiência. Por quê? Porque eu também tenho meu programa de podcast, eu também tenho meus alunos, eu também tenho os meus mentorados, e vão falar, nossa, viu o cara que é o meu mentor, o cara que é o meu professor lá no podcast da Pitch Invest. Pô, isso gera uma autoridade, gera uma situação. Então, assim, essa situação que a gente às vezes perde, que gera? Valor. Valor. Tá? Esse entregar valor é o valor percebido. É o valor percebido. Pô, é o que a TV fazia antes. Gente, a gente... não estou aqui falando do podcast em si, mas estou falando do valor da Pitch Invest, por exemplo. Tá? Eu não pago para ter uma propaganda no rádio, eu não pago para impulsionar lá no Facebook, eu não pago para impulsionar no Instagram, eu pago também para vir na Pitch Invest e fazer aqui o meu pitch aqui pro meu querido amigo. Pô, o Julião vai chegar aqui para mim e vai fazer, ele está fazendo, está entregando um valor enorme aqui para mim, extraindo informações do meu próprio serviço, fazendo com que eu mostre um pouco do meu conhecimento para vocês e que isso possa gerar mais valor para mim mesmo, fora daqui. Então é uma estratégia online que gera valor offline. Então é uma série de situações que você pode trazer para a sua solução. Porque às vezes a sua solução você está lá investindo milhões nas redes sociais, que é importante, mas quantas vezes você foi convidado para um podcast? Fala assim, mas então eu tenho que ser convidado para um podcast? Fala assim, não, você tem que ser visto. E o podcast é mais uma forma de ser visto. Agora, com uma ideia no começo, né, uma ideia sendo incubada, sim, nesse início, que é onde eu gosto de dizer que eu sou mentor desse início, né? Respondendo a pergunta, fui no Japão e voltei, mas respondendo a pergunta, eu sou mentor desse início. Depois daqui tem um meio que é a incubação, que você faz em várias incubadoras, e depois você vai para uma aceleradora. E essa, sim, vai te fazer exponenciar. Digamos, essa já acontece depois que você já começou a gerar nota fiscal, aí você vai para esse outro processo. Mas eu sou o mentor desse início, de vamos tirar do papel, vamos tirar da cabeça, colocar no papel, sim, vamos estruturar direitinho, vamos validar, vamos entender os porquês do porquê, vamos entender se realmente isso é um problema. Eu falo para os alunos, né, quando eles vão para fazer... Eu chamo todo mundo, eu sou professor, então todos são alunos para mim. Mas os empreendedores e tal, eles às vezes são apaixonados pela sua ideia e quando eles chegam lá na pessoa que está ali sofrendo aquele problema, eu fiz sofrendo entre aspas aqui para quem está ouvindo, porque às vezes não é um problema para ele. Você olha e fala, nossa, eu vou lá, puta, baita problemão. E não é um baita problemão, não. É apenas... E a pessoa vai vendendo tanto aquela ideia e não está tendo a venda, no caso de fato financeira ali, pelo fato de não existir esse problema. Isso, porque não resolve nada. Né? Isso, porque não resolve nada. Beleza, você me fez lembrar de um termo muito utilizado no ecossistema. Obrigado. Must have e nice to be have. O que é isso? Quando você tem uma ideia e a sua ideia é must have, é aquela ideia imprescindível. Must have é que tem que ser feito. Sem aquilo é a internet. A internet é uma solução que sem a internet... Saiu até um filme na Netflix lá sobre isso agora. Sem internet você não vive. Né? Não dá. Hoje não dá. Acabou tudo, né? E aí, ou seja, isso é imprescindível. Agora, nice to have seria legal se tivesse. Então, assim, eu tô com sede. O que eu quero? Quero água. Gelada? Pô, se tiver gelada, melhor, mas se tiver só água, já tá bom, entendeu? Então, a água é must have. Se gelada, ou tá com gás, ou adocicada, ou gás... Enfim, tem com saborizada. Tudo isso é featuring. Tudo isso é benefício. Que pode ser lembra aquelas 3 soluções que eu falei lá atrás da GM? A Ford resolvia o problema. A GM trazia o problema resolvido de uma forma mais legal. Eu quero outras opções. Mas é a mesma solução.
Então, isso historicamente lá atrás, né? Mas eu tô brincando por quê? Porque não tem problema você ter 4 opções. Só que você pode cair lá na teoria da escolha, do Barry Schwartz, que ele fala que quando o ser humano tem muitas escolhas, ele tem mais dificuldade de optar, de escolher. Então, o melhor é você tacar uma ou tacar 2 soluções para ele, que ele fala o A ou B e tá tudo bem. E ele decide mais rápido, escolhe mais rápido, critica mais rápido, tudo acaba sendo mais rápido. Você facilita a vida. E hoje, o tempo, a atenção, né, é o que a gente quer do cliente, né? É o ativo mais caro, né? Você conseguir manter essa atenção, ou lidar com o tempo, ou trazer uma solução que resolve o problema do tempo. Você pega, vamos lá, a Amazon, o que ela resolve? Tempo. Ela entrega rápido, ela escolhe rápido. Cara, não tem botão. O botão mais lindo do mundo para mim é que ele compra com um clique. Aquilo ali é viciante. Porque você olha a solução e compra com um clique. Não dá, cara. Não dá. Se você quer, você tem dinheiro. Por que você não vai comprar com um clique? Ou até você ter a consciência do será que eu preciso disso, aquele, será que eu tenho... Cara, livro. Eu sou viciado em livro. Meu, R$30. Preciso daquela informação. Já li a introdução, porque ele ainda libera essa parte... que é a isca digital, né? Que ele libera a primeira parte do livro, você já acha incrível. Aí você fala, cara, quero 30 pila, que é o dinheiro, que você gasta em qualquer coisa. Já fecha ali o serviço, um clique, você não precisa digitar nada. Um clique, o livro é seu. E o que é interessante é que eles não começaram com tudo isso de serviços que eles prestam hoje, né? Foram crescendo, foram adaptando, tudo mais. Então, assim, eles têm todo esse processo que facilita bastante a vida da gente hoje, né? Mas ele foi bem enxuto no início, digamos assim, né? E Fernando, como é que faz para essas pessoas agora que tá nesse processo tudo mais ali para poder participar também o que é a TXM, primeiro, né? E como participar junto ali, né? Da mesma forma como eu estou participando também, como o pessoal pode fazer ali para participar, para poder também ter esse teu suporte de toda a equipe lá, sensacional ali, não tem uma pessoa que eu não falaria que é um excelente profissional. Então, assim, como é que o pessoal faz? Primeiro, o que é, né? Explica o pessoal o que é a TXM. Lá. A TXM, ela é uma plataforma, né? Que ajuda você a fazer esse processo inicial de validação da sua ideia. Tá? Essa plataforma é baseada numa metodologia chamada TXM. Se você colocar TXM no Google, você vai achar também. Mas a metodologia significa Think, Experience and Management, que é pensar, experimentar e fazer a gestão. Essa metodologia, para você ter uma ideia, foi um estudo do professor Salomão, que é um PhD em design, tá? Coincidentemente, né, eu não sou PhD, mas terminei meu mestrado em design também. O professor Salomão, ele validou e já foi validado por outros mentorados dele, depois outras pessoas também fizeram em cima da metodologia. Então, eles estão sempre melhorando essa plataforma, sempre aprimorando essa metodologia. E, assim, não serve apenas para startup no começo. Essa metodologia ela é riquíssima e adaptável. Então, ela também serve para corporates. Então, se você tem uma ideia e quer tirá-la do papel e quer utilizar a metodologia TXM, é só entrar em contato com a TXM. Mas, normalmente, você vai encontrar isso dentro de projetos vinculados ao Sebrae. Sim, o Sebrae contrata a TXM para fazer a aplicação da metodologia em quem quer tirar a sua ideia do papel. Mas empresas também podem, tá? Se você é uma empresa, mas eu quero fazer aqui dentro, ou eu quero fazer com inovação aberta. Recentemente, esse final de semana, eu estive no pitch final do processo da Caesar. Caesar é uma baita empresa, a maior empresa de parafuso aí. Fixamos tudo, né, que eles dizem, né? E, foi muito interessante acompanhar o processo final ali. Eles fizeram... eles têm um hub colmeia, e eles fazem editais, e qualquer um de vocês, qualquer ideia, eles colocam o edital e você se cadastra. É lógico, tem um filtro, né? Quando é que inicia esse edital? Então tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. E aí que tá. Essa atenção quem está no ecossistema está o tempo inteiro observando isso. Então sai edital no Sebrae, sai edital no Hub Colmeia. Tem vários editais de inovação aberta. Por isso
tem que participar do ecossistema e começar a entender quando que sai, quais canais, onde é que estão esses editais, né? Tem muito edital na FAPESC, por exemplo, aqui, porque a gente está em Santa Catarina, então tem muito edital da FAPESC. Tem edital que também sai ali, porque a FAPESC já engloba toda Santa Catarina. Eu ia falar do agro, mas do agro acaba sendo da FAPESC também. Então, empresas como a Caesar fazem esse investimento, cara. Isso gera um benefício gigantesco, que ali, todas as soluções eram incríveis, assim como a de vocês, todas são incríveis, só que estavam no estágio mais acelerado, já gerando nota fiscal, a grande maioria delas, e algumas ainda poderiam ser soluções para a própria Caesar. Então ali eu vi o olhar do diretor de inovação, que é um cara incrível também, que fomenta tudo isso. Ele estava lá, eu vi a cara dele quando ele viu algumas soluções, eu falava, pô, isso aí cabia lá dentro. E até eu queria algumas ideias, você fala, pô, isso aí é muito legal mesmo, né? E então, é uma série de ideias de todas as naturezas, tá? Lógico, a maioria das que estavam ali, porque foram filtradas já, né, selecionadas, estão todas voltadas para a indústria. Mas tinha ideia ali, uma das melhores, acho que até que a que ganhou foi de uma solução de energia solar. Tinha ideias voltadas para o agro também. Então você fala, nossa, mas o que a Caesar tem a ver com ideia voltada para o agro? Então. No agro não tem parafuso. Né? Parafuso tem em tudo, cara. Então, assim, e essa visão de inovação, junto com a McKinsey lá, por exemplo. A McKinsey, ela colocou inovação em 3 esferas, né? H1, H2 e H3. H1 é a inovação que você faz aqui no dia a dia, quando você melhora alguma coisinha aqui no seu dia a dia. H2 é quando você faz uma inovação amanhã ali, do negócio que amanhã já vai melhorar. E H3 é aquela inovação quando você pensa em longo prazo, o holograma, aquela coisa meio viagem, mas você tem que estar no seu radar. Por quê? Porque pode romper com o seu próprio negócio. Então, uma das milhares de formações que eu fiz foi o curso de criatividade do Murilo Gun. E no curso, uma das coisas que eu repito muito, inclusive lá na empresa que eu trabalho, encontre uma solução que vai destruir a sua solução antes que o mercado faça. Caramba. E essas frases impactantes, de fato, né, a gente aprende nesses ambientes, nesses ecossistemas, né, como você mencionou ali, a questão do apaixone-se pelo problema, tudo mais. Então, a participação nesses ecossistemas, cara, é sensacional, acrescenta muito para o teu negócio, para as tuas ideias. Como você mencionou ali, né? O pessoal vai falando sobre a ideia, posso trazer aqui para o meu também. Uma solução que eu não tinha pensado que poderia resolver alguma coisa, mas nesse ecossistema sempre vai gerando esses networks, essa presença aqui, né, para o negócio. Tudo serve de benchmark. Benchmark é uma palavra que é tomar como referência. Tudo serve de benchmark, cara. Tudo é referência. Eu vejo você fazendo podcast, eu já vi, nossa, coisas que eu posso melhorar no meu. Tudo é benchmark. E aí o benchmark, não necessariamente, ele precisa ser da sua própria área. Como assim? Se é benchmark, eu vou tomar como referência, não tem que ser da minha área. Eu falei assim, não. Você pode pegar uma ideia, que é cara, eu gostei do discurso do vendedor de água. Me perdões. Eu gostei do discurso do vendedor de água. Eu pego só o discurso, a ideia do discurso. Tudo dá para você, tudo vai gerar um aprendizado, você sempre vai aprender. Então, o discurso, cara, esse discurso vai ser o script de venda incrível, matador, aqui do meu produto, que é um produto digital. Mano, não tem nada a ver. Não, mas eu peguei como referência só o discurso. Então, tem o benchmark da sua própria área e eu tenho esse benchmark conceitual. Tá? Então, aqui é um hub que vai linkar investidores com startupeiros, vai. Beleza? Beleza. O que é o hub? Marketplace é o lugar onde estão as coisas. Outros hubs. Pô, iFood não é um hub? Não é um lugar onde está lá várias empresas de alimento ligando quem está com fome com quem fornece comida? Então é um hub. Eu posso usar o iFood como benchmark para o meu hub? Pode. Dependendo do que você quer pegar, sim. A tecnologia, o jeito, o método, a facilidade, a usabilidade do aplicativo, o front-end do aplicativo, né? A parte que você olha ali, que bonito, né? A usabilidade, né? O jeito que a dispersão dos botões, onde ficam. Isso tudo pode ser referência para você, para a sua solução. Não necessariamente sua solução é de comida. Então, tomar como referência é se alimentar de repertório, é aumentar o seu repertório o tempo todo. Então,
Fernando, queria que tu fizesse a tua apresentação final do teu pitch aqui, de apresentação do teu negócio, né, da tua ideia, para pessoas que queiram se conectar contigo, sobre essas questões ali que você mencionou desses ecossistemas que acontecem, desses editais. Quem desejar, segue lá o @pitchinvest, que eu vou buscar essas informações também, trazer para vocês também, divulgar mais sobre isso. E antes disso, do teu pitch, quero agradecer mais uma vez a Devinova por acreditar nesse projeto. Quem realmente desejar patrocinar esse Pitch Invest aqui também, seja muito bem-vindo. Fernando? Bom, eu quero agradecer, né, o convite novamente. Né? Foi um prazer estar aqui com você. Dá para falar horas sobre isso, é fantástico. Eu gosto muito, eu sou um apreendedor, que é um cara que aprende e empreende. É um apreendedor. E... Bom, quem quiser entrar em contato comigo é @FernandoTheProfessor. Sigam lá a Coluna Cerebral, também no Spotify. Também é o podcast onde eu convido pessoas incríveis. Falo sobre empreendedorismo, inovação e design. Eu faço muitas formações. Eu trabalho como mentor de startups e trabalho também fazendo formações de professores, trazendo metodologias inovadoras de ensino. Eu pesquiso muito sobre isso. Eu gosto muito de design de experiência. Talvez por isso que eu consiga me adaptar aí para pensar em como seria essa experiência, né, dessa carreira, esse caminho, né, fazer essa curadoria desse caminho. Por isso que eu acabei caindo enquanto mentor. Mas tudo isso com metodologia, com estudo, com pergunta, com questionamento, né, porque o ouro está lá no cliente. O ouro está no cliente. É perguntando que você vai aprender. Ok. Muito obrigado mais uma vez, Fernando. Foi um prazer, Fernando. Muito obrigado a todos que assistiram. Segue lá o canal.